O tema da aula hoje é sobre formação do homem. Nós vamos estudar sobre a formação do homem e da mulher. Lembrando que o homem ele foi criado, ele não vem de uma evolução animal como fala as ciências. Para nós definirmos mais sobre esse assunto, vamos entender a diferença entre criacionismo e evolucionismo novamente. Partindo da teoria do século XIX de Charles Darwin, o evolucionismo afirma que todas as formas de vida tiveram origem em uma só forma e que as espécies mais elevadas surgiram de uma forma inferior. Apesar da ciência apresentar inúmeros fósseis tentando provar a evolução do homem, há um elo perdido entre a atual espécie do homem e as anteriores. Criacionismo é a crença na revelação bíblica de que Deus é o criador de todo o universo. A criação não é resultado de seleção natural, mas da inspiração de Deus. Sendo assim, a palavra de Deus fala que o homem foi criado e não veio de uma evolução animal. Vamos começar a aula de hoje sobre esse assunto lendo o texto de Gênesis capítulo 1, que fala de um ponto de vista diferente do capítulo 2. Nós vamos falar como um texto é complementar do outro, sobre a criação do homem. Vamos lá, Gênesis 1, 26 a 30. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Então nós vemos que o homem foi feito do pó da terra. Interessante que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus deu autoridade ao homem sobre toda a natureza e sobre todas as coisas. Bispo G, aqui o vocábulo hebraico fala da formação, né, da criação, que tem o sentido de fabricação, e também o termo formação. Qual é a diferença desses termos utilizados aí pelo escritor de Gênesis? Então, vamos dizer assim, aqui quando Deus fala, façamos, então ele está usando um termo azá, que é fabricar, confeccionar, né? Mas depois, quando se trata daquilo que é o pessoal, quando ele vai, vamos dizer, formar o homem, é uma outra palavra chamada bará, que é formar, que é moldar. Então, dá esse aspecto mesmo de moldar. Então, inclusive os animais, a grande maioria, os animais em si, foram formados nessa condição de confeccionados, criados. Agora, o homem, ele teve já uma condição diferente, ele foi formado do pó da terra. Então, algo especial que foi feito do homem. E isso mostra, né, até hoje, o elo perdido nunca vão encontrar, né, porque foi formado e não foi criado na concepção de fazer como foram os outros animais. Vamos ler Gênesis capítulo 2, que fala de uma segunda leitura sobre o mesmo aspecto da criação do homem. Vamos lá, Gênesis 2, versículo 7. Então, formou o Senhor, Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O vocábulo aí também é diferente, né, bispo? Aqui fala de formação também, mas com outro termo, né? E além de ser um outro termo, que é um termo usado, que é dabar, veja uma coisa interessante, é que o homem, o nome do homem é Adam, em hebraico. E a terra é a palavra Adamah, que é o mesmo conteúdo, quer dizer, o mesmo radical que tem a terra,
é aquilo que é a composição do homem, ainda comprovando mais que o homem foi feito do pó da terra, segundo o Gênesis. Então, algo bem interessante. E ainda aqui ele fala, né, a primeira vez que fala Jeová, né, o Yahvé Elohim. Então, é a primeira vez que fala sobre o Deus eterno, né? Então, mostra que o momento da criação, é o momento que começa a se manifestar esse poder da eternidade na vida do homem, transformando aquilo que tinha origem na terra naquilo que seria a coroa da, vamos dizer assim, da criação, glorificando assim o homem junto com Deus, né? Nós temos aí 5 características da formação do homem, nesses 2 textos que nós lemos. A primeira é que o homem recebeu a essência de Deus. Então, o homem era imortal. Nós diferenciamos isso, né? O que é eterno e o que é imortal. O imortal porque um dia foi criado, e eterno não tem origem, não tem uma data de origem. Então, nós vemos que o homem, ele recebeu nesse primeiro momento a condição da imortalidade. Nós sabemos depois, e vamos estudar amanhã, que o homem perdeu essa imortalidade por causa do pecado. Agora, ele é imortal e ele tem a sua imagem e semelhança de Deus. Muito interessante isso, né? Ele tem a imagem. Como é que é composta essa questão da imagem? A parte da imagem, a palavra tselem, ela tem um dado que não é imagem física, mas é a imagem espiritual, porque naquela época, quando se falava de imagem, eles criam que, vamos dizer, um conceito que fosse algo que tivesse um objeto no formato de uma entidade, um Deus, tinha também a essência dele. Então, essa era uma ideia para aquela época, e quando então o homem foi criado em imagem e semelhança, nós percebemos que o homem é trino também, corpo, alma e espírito, e Deus também. Então, Jesus, Deus, Espírito Santo. E nesse conceito espiritual é que nós fomos feitos à imagem. E por ser a imagem e semelhança dele, por isso que o homem nasceu, foi formado, foi criado imortal, para viver a eternidade futura com o Senhor. E ele perde essa condição por desobedecer. Ao invés de ele manter essa imagem, ele foi para um lado totalmente deformado, né? Uma caricatura, vamos dizer assim, né? Porque o diabo nada mais é do que uma caricatura. Ele quis ser como Deus e usou ainda a serpente. Então, alguém totalmente descaracterizado. E o homem, infelizmente, preferiu ouvir a serpente do que ouvir aquele que tinha preparado para ele a eternidade futura. A segunda característica é que o homem é um ser moral, um ser consciente, ele tem livre arbítrio. Então a palavra fala que o fôlego de vida entrou naquele corpo e ele passou a ser alma vivente. Olha só, nós temos a capacidade da volição, que significa eu tenho vontade, então eu ajo. Então o homem tem o livre arbítrio. O que significa livre arbítrio? Ele tem livre escolha, ele tem o poder de optar qual o caminho que ele quer andar, o que ele quer fazer, qual é o desejo dele. Por isso que o servo de Deus, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele não vive dos seus desejos da carne, mas ele vive guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ele vive a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como fala Romanos capítulo 12, versículo 2. Agora, outra característica interessante é que o homem é um ser racional. Então ele pensa, ele raciocina, e ele tem capacidade de aprendizado. A nossa mente é tão fascinante que nós temos uma mente associativa. Então, nossa memória é associativa. Então, nós associamos as coisas e guardamos isso à nossa memória. Não é à toa que você ouve uma música, você se lembra de alguém, você está lendo algum texto e você se recorda de alguma situação. Por quê? Porque a nossa mente tem esse poder de guardar informações. Então, nós temos esse poder através da razão. E a quarta característica é que o homem tem domínio sobre a natureza. Deus deu ao homem o domínio sobre todos os seres vivos. Na verdade, é tão interessante que a profissão do homem é uma profissão, uma das profissões, né? Aqui no caso ainda, Adão antes do pecado, é que ele tinha que dar nome. Eu pensei assim, haja criatividade para dar nome para tanto bicho. Né? Imagina, Bispo G, dar nome para tanta gente assim. E, aliás, dizem que Deus fez a opção de dar nome aos animais antes da mulher existir, né? Porque na hora dela dar opinião... Fora os palpites. Ia ficar meio difícil. Ia ser um belo de um debate. É brincadeira. E aí é chamado assim, elefantinho, macaquinho, tudo com inho. Tudo muito carinhoso. Né? Tudo ia ter o inho. Ainda bem que o homem que teve essa missão. Mas a mulher tem uma missão muito mais difícil que aguentar o homem. Bom, vamos continuando. E a quinta característica é que o homem, ele é um ser triuno.
Então ele tem em um mesmo ser o corpo, né, que é a condição física que se relaciona com o espaço e o tempo físico. Então ele é corpo, ao mesmo tempo ele é alma, onde está a sede dos seus desejos, pensamentos, sentimentos, emoções, aquilo que é a alma vivente. E também é espírito, ou seja, é aquilo que se relaciona com a essência de Deus. Agora vem a pergunta, Bispo, muitas pessoas confundem isso. Então o homem é dividido em 3 partes? Não, às vezes as pessoas querem departamentalizar o homem. Não, ele é um ser triuno. Então, corpo, alma e espírito, eles são unidos. Mas de que forma, Bispo? Espírito é uma coisa, a alma são reações químicas que acontecem, ligadas aos sentidos que a gente tem, a carne e tal. É que esse é o diferencial. O homem, ele tem o espírito, que é o vínculo dele com Deus, que é espiritual. Então, o nosso vínculo principal espiritual é com Deus. Então, não é algo departamentalizado. Então, assim, que o espírito, de repente, fica vagando. Tanto que a condição que a Bíblia fala do homem é que, num tempo, o homem vai ser transformado. Então, não é algo assim que fica inerente um lado do outro, desvinculado um do outro. Obviamente, a alma, quando o homem vem a morrer, a alma, ela também entra no mesmo processo de, vamos dizer assim, de morte, entre aspas, de adormecer, aguardando aquilo que será o final dos tempos. Por quê? Porque ela também é ligada àquilo que é físico. A alma e o corpo são físicos. O espírito é aquilo que nos põe em contato com Deus e que também tem esse elo com o nosso ser. Agora, Bispo, uma pergunta é que é usado muito o termo salvar a alma. Mas salvar a alma, então, numa relação de tempo, porque depois o que vai para o Senhor é o espírito. O termo alma que é usado, muitas vezes, é um termo mais ligado à ânima, é um termo mais ligado à condição de vida num algo completo, não algo assim no contexto espiritual. Então, porque as pessoas muitas vezes fazem essa confusão, porque as palavras são muito próximas, elas têm um lado assim de sopro. Mas a realidade é que aquilo que é espiritual é que é eterno. A alma, ela entra no processo também de morte. Ela não é nada mais do que reações químicas, sentimentos nossos, né? Agora, o fôlego de vida é o que? É o espírito que Deus soprou? Isso, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E ele passou a ser alma vivente. Agora, veja que interessante, né? Através de Jesus Cristo, ele começa a ser o quê? Espírito vivificante. Então, através de Jesus, nós recuperamos essa condição também que a gente tinha, porque o fôlego de vida que foi dado ao homem era o fôlego de vida eterno. O sopro ali tinha esse símbolo. E a gente percebe que quando fala de Jesus, fala sobre espírito vivificante, e a palavra pneumáticos, a palavra pneuma, aliás, que é a palavra sopro do espírito. Então, mostrando essa relação que tem daquilo que o Senhor soprou e aquilo que Jesus trouxe de volta, porque o homem recebeu o sopro de vida para viver a eternidade. E agora, onde o homem habitou? No jardim do Éden. Vamos ler aí Gênesis capítulo 2, falar um pouquinho sobre a questão da habitação e do ofício do homem. Vamos lá, Gênesis 2, 8 a 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É muito interessante que o Jardim do Éden, ele é tratado como um local muito físico, mas ele era um local diferente daquilo que nós estamos acostumados a nos relacionar, não é? Porque ele tinha, assim, uma manifestação espiritual bem diferente daquilo que nós conhecemos como uma vida física.
Então nós vemos aí que fala de um local, vamos ver até o mapa, que é um local que seria a região sul da Mesopotâmia, né? Vamos ver. Então nós vemos aí, ó, o local ali do lado esquerdo, né, onde é Jerusalém, onde é a Palestina, nós vemos aí esses dois grandes rios, que é o rio Tigre e Eufrates, aí a região da Mesopotâmia, então que faria ali perto do Golfo Pérsico, é mais ou menos uma região que alguns estudiosos apontam como uma região onde possivelmente ficaria o Jardim do Éden, mas não é algo muito eficiente de saber, né? É algo muito complicado de se provar, né? O que ocorre historicamente, cientificamente, a origem assim, do homem é ligada a essa região mesmo. Tanto a essa região, e a gente percebe que o início da civilização, aquilo que eles encontram cientificamente, é colocado nesse local, inclusive um local chamado Cush, que é ali próximo de Babilônia, tem indícios e também já entrando para a África. Então, até cientificamente, há essa comprovação. Os dois rios que não existem hoje, que falam, mas o Gion e o outro, Pison, que não existem. Ali é uma planície que eles chamam de aluvião. Então, são rios que levam e vão colocando, né, depositando terra e, obviamente, os cursos dos rios mudam. Então, nós temos um caso aqui, né, a Amazônia. O rio Amazonas é um rio de aluvião, ele vai levando, e aquela ilha que tem, a ilha de Marajó, nada mais é do que uma ilha que foi formada pelo depósito de terra que vem do rio. Então, e ali muitos rios, então essa variação também traz, nós não podemos dizer que é bem ali ou mais para cima, mas até cientificamente a origem ali do ser humano é naquele lugar. É muito interessante que no Jardim do Éden, o homem ele também tem tarefas. A gente até falou de dar o nome para os animais, mas a outra tarefa aqui nesse texto fala que o homem tinha que cultivar a terra. Então você já vê um princípio que não é bom o homem estar ocioso, sem atividades. Olha a importância aí de a pessoa sempre estar ativa, trabalhando, né? Porque imagina, Deus dá uma mente assim prodigiosa como a do homem. Para ele ficar parado, para ele ficar sem resultado, não é concebível. E também guardar o jardim, porque é lógico que ali já havia uma guerra espiritual. Claro que já tinham ali demônios, anjos caídos, né? O próprio Satanás estava ali na forma da serpente se manifestando. Então, a função do homem era guardar todo o jardim. Então, olha qual a importância do homem estar trabalhando e usar todo o potencial que Deus deu para realizar, para ter resultados, para trazer não só o suprimento, que a gente tem um costume, um conceito errado sobre trabalho. Às vezes o brasileiro já tem um conceito errado até mesmo pelo vocábulo, né? Porque a palavra trabalho no latim é tripalium, que é aquilo que é a canga que coloca nos escravos. Então imagina, a visão de trabalho já é uma visão pesada, uma visão algo ruim, que só é para subsistência. É diferente do termo work, né, do anglo-saxão, do inglês, que já é o trabalho no sentido de algo que tem recompensa, algo que traz prazer. Então, Deus falando sobre a questão que trabalhar é uma bênção. E que a gente tem que tirar essa visão só de trabalhar por subsistência, mas realmente de ser algo que traz satisfação, que traz um resultado, de você falar, olha, eu trabalho bastante, olha o meu resultado, sou uma pessoa bem-sucedida. Então, até a nossa visão de trabalho, ela precisa mudar, né? Obviamente, o trabalho está ligado à cultura. Tem culturas que têm um grande prazer em trabalhar e em realizar. Tem culturas que não é? Isso é algo muito complicado também de se abordar, mas é uma verdade que nós temos muitas vezes que assumir. Ter uma visão diferente do trabalho, a visão em busca de resultados. Então, trabalhe, porque junto com o trabalho você vai ter muita recompensa. Agora, um fato curioso é que a palavra, quando fala assim, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou, é a palavra Yanahi, que quer dizer pousou, repousou. Então, o colocar aqui não era num local de desgaste. Então, o que é a maldição da terra? É o homem ter que trabalhar, se desgastar e não ter o suprimento para si. Então, essa foi a maldição do Éden. Mas antes da queda do homem, o Senhor o colocou num local de repouso, de estar ali colocado, onde ele trabalharia, teria o fruto disso, teria, vamos dizer assim, como você falou, bem-sucedido, ter a resposta para si, para a esposa e assim por diante. Então, esse vínculo, até no original, a palavra, ela traz esse lado do quê? De que você
tem que trabalhar, mas vai ter o teu descanso, vai usufruir, vai passar por aquilo que é um dom de Deus. Mais curioso também são as figuras que nós temos no Jardim do Éden. Vamos dar uma olhada aí, que isso é muito interessante, sobre as árvores, né? Do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Vamos ler. Vamos lá, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você vê que Deus incentiva o homem a comer a árvore da vida. Ali é o sentido da imortalidade, né? O símbolo daquilo que era a marca que ele tinha de viver para sempre. Em contrapartida, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque através da rebeldia o homem conheceria o pecado e assim conheceria a morte, que o resultado do pecado é a morte. É o que está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15. Agora, é interessante até numa analogia do homem mesmo, porque se a gente for pensar uma análise de vida do homem, o homem, na verdade, ele experimenta destas duas árvores. A gente vê que na infância, a pessoa está na árvore da vida. Não é? A criança não tem maldade, não tem conhecimento do mal, que é errado, extremamente inocente. Até Jesus fala que delas é o reino dos céus. Mas à medida que essa criança ela vai amadurecendo, ela vai entrando na adolescência, ela tem o conhecimento do mal. Ela perde a sua inocência como se ela estivesse entrando na fase da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso que ela tem que se batizar nessa época, porque ela já tem o conhecimento. Porque a criança ensina a árvore da vida, né, que a gente fala, não tem como ter maldade, como ter pecado, né? Mas quando a pessoa vai amadurecendo, ela vai como se alimentando mesmo dessa árvore do mal, e aí ela tem esse conhecimento. É uma analogia muito interessante daquilo que todos passam ao longo da sua história. Agora, o resultado é terrível, né? Comer, não é porque estava no fruto, às vezes as pessoas assim, mas o fruto dentro dele tinha uma poção venenosa, aquela coisa meio da Disney, assim, de pensar. E não é o ato, né? A atitude de desobedecer a palavra de Deus, e aí claramente ele gera, né, todo o desenrolar da história, triste. Isso é até interessante, né? Que chamam que o homem tem aqui o pomo de Adão, né? Que foi por ter comido e ficou parado na garganta, né? Então é umas coisas assim bem estranhas que tem a cultura, né? O folclore. E nem é maçã, porque as pessoas acham também que é maçã, né? É uma figura medieval, né? E, na verdade, pode ser qualquer fruta. Mas que era uma fruta que realmente tinha uma aparência boa porque atraía o homem. Vamos ler Gênesis 2:15. Vamos falar agora sobre a formação da família. Vamos lá, Gênesis 2, 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então nós fechamos aí o capítulo 2 falando da constituição da família. Você vê que já a primeira regra, Deus fala para o homem: não é bom que o homem esteja só, não é saudável o homem estar sozinho. Como é importante a comunhão, como é importante ter uma companheira ao seu lado. Por isso que Deus criou para o homem a mulher. Agora, por que da costela? Por que a costela?
Porque é interessante, mas a costela, ela tem assim um nome gozado, que ele é ligado assim como uma ripa, uma madeira, mas é algo que fica ao lado. E a gente percebe, né, que a costela ela fica ao lado, próximo do coração, né? Então as pessoas até brincam. Não é para ser, não podia ser algo da cabeça para a mulher não querer estar acima do homem. E também não era também embaixo para ficar no pé do homem, né, embaixo dos pés do homem. Mas um local que é assim o sentimento do coração. Mas uma coisa interessante, Dani, é que quando Deus criou a mulher como auxiliadora, o termo auxiliadora quer dizer ajudadora, é aquela que socorre. Então, antes da queda, a mulher é aquela que socorre. E ela, depois da queda, aí entra um processo maligno, nós conhecemos bem a rainha dos céus, tudo. E quando muitas vezes o homem está passando por uma má fase, a mulher não consegue entender essa má fase, e ao invés dela ser uma que ajuda e que socorre, muitas vezes ela ainda mais derruba o homem ainda. Então a gente às vezes vê um homem desempregado, passando por uma luta, e aí a cobrança da mulher se torna muito maior. Então a gente vê essas inversões que existiram depois da queda, né? É muito importante cada um entender a sua responsabilidade, por exemplo, a responsabilidade do homem de proteger e defender a família, até na questão física mesmo, né? A condição física do homem, né? O homem é mais forte, o homem tem uma condição física privilegiada nesse sentido, de ser aquele que vai dar uma direção, de ser aquele que vai à frente, daquele que defende. Então, não ser um homem acuado, escondido. O homem pode passar por um momento mau, mas o homem também precisa se levantar, né? Assumir a sua posição como homem e lutar pela sua família. Como o Spurgeon falou, a mulher, ela é ajudadora, ela ampara, ela dá conselhos. É interessante isso, porque você vê que o homem sempre tem aquele perfil, no começo do Antigo Testamento, o cara caçador, o cara que vai para o campo e vai atrás. A mulher, aquela que cuida mais da casa, que administra. Então, a mulher, ela tem algo interessante, que ela tem mais sensibilidade, tem uma visão até mais apurada das situações. Agora, Deus deu isso à mulher, não quer dizer a mulher é mais esperta, a mulher é mais inteligente que o homem, não necessariamente, mas que a mulher tem uma sensibilidade até para dar conselhos para o homem, para ajudá-lo mesmo. Por isso que na concordância que o Senhor ordena a bênção. Então, às vezes a pessoa pode ter uma opinião diferente do outro, mas o caminho do sucesso de um casamento é entrar os dois em concordância. O homem tem que entender que ele precisa estar aberto a ouvir também a mulher, né? Não ser um homem machista, um homem pesado, um homem só cabeça, não me interessa. Não, nada a ver, não é isso a verdade da palavra. Aliás, a Bíblia quando fala que na queda, o governo do homem seria sobre a mulher. Então o machismo nada mais é do que o fruto da queda do homem. Porque Deus não criou o homem para governar em termos de um machismo. Ele o criou para dar cobertura e a mulher se submeter a essa cobertura. E não ser algo duro, pesado, não tirano, né? Que acho que seria uma palavra forte para a questão do governo, mas aquele que protege, até porque o apóstolo Pedro fala, né, em 1 Pedro 3, que a mulher é uma parte frágil, então o homem ele tem essa responsabilidade. Agora, a mulher, no estilo de uma auxiliadora conselheira, ela vai fortalecer o seu marido, ela vai auxiliá-lo, e essa comunhão é uma comunhão perfeita, que obviamente o diabo ele vai fazer de tudo, criar situação, muitas vezes a gente vê, né, Bispo G, situações de conflito de personalidade, e aí começa a usar esse tipo de picuinha, de situação, e aí de vez o certo que eram os dois se unirem, eles acabam se afastando, porque não conseguem conviver. Então precisa ter aí um entrosamento, uma convivência. A gente vê que, ao menos nós vamos falar sobre a queda do homem, exatamente isso, estavam dispersos. É na dispersão que o diabo acaba agindo. Então a importância de ter uma comunhão. Agora, a constituição da família é clara no versículo 24, não é? Que fala assim, deixa o pai e a mãe. Então, deixar pai e mãe no sentido que antes você estava numa cobertura familiar e agora os dois juntos estão constituindo uma nova família. Então, agora eles são pai e mãe. Então, é muito importante, a gente vem em casamento, às vezes briga por causa de sogra e de sogro, mas deixou pai e mãe, honra pai e mãe, tudo bem, mas já foi. Não tem que estar mais com sogra e sogro
às vezes palpitando, e aí entra aquela coisa dos ciúmes, entra aquela proteção de pai, aí bagunça o casamento mesmo, né, Bispo G? É verdade, porque, por exemplo, a gente querer usar a experiência de um pai ou de uma mãe num relacionamento nosso, primeiro, épocas diferentes, sentimentos diferentes, todas coisas diferentes. E quando você se une a uma outra esposa e você vai ser uma só carne com ela, talvez as experiências, tem experiências boas que são passadas, muito importantes, mas elas podem não servir porque a pessoa que você está se relacionando é totalmente diferente, muitas vezes, do pai e da tua mãe. Então é muito sério isso, e esse conselho aqui dado é muito importante, deixar pai e mãe, não é deixar no sentido de desamparar como você colocou, mas no sentido assim, dessa ligação ela deixar de existir para que haja uma ligação de uma nova família. É muito interessante que, vou na minha experiência, quando eu casei, até o mundo espiritual em casa muda. Antes eu estava com a cobertura do meu pai, que já tinha uma autoridade e tudo mais, aí eu passei a ser a autoridade da minha casa, então obviamente o comportamento do mundo espiritual mudou também. E a quinta característica aí da constituição da família é uma só carne, né? Fala o termo uma só carne, que é a comunhão íntima. E a comunhão íntima, a comunhão sexual, ela é também espiritual. Então a gente tem que ter esse entendimento da concordância, da comunhão, de que o sexo ele tem que estar coberto pelo casamento, porque há uma relação espiritual entre um ou outro. Então, a palavra é tão forte lá em 1 Coríntios 6, que fala, quando alguém fora do casamento se deita, ele é uma só carne. Então, se não tem uma aliança, um acordo espiritual, obviamente vai estar permitindo que malignidades entrem nessa comunhão. Por isso que a gente tem a campanha do que ama espera, né? Para guardar-se, para você preservar, porque a bênção na área sexual está debaixo do acordo, da aliança do casamento. E é muito importante o que você está colocando, porque a união sexual, ela é essencialmente espiritual. Então, o apóstolo Paulo fala, aquele que se une a uma prostituta é uma só carne com ela. Então, o que ocorre? Uma prostituta é uma mulher que tem entidades, pombagiras, demônios, que, de repente, uma pessoa que se une com ela sexualmente está sendo participante desse mundo espiritual. Então, é algo também na essência, o contato íntimo. E a aliança é imprescindível para isso. E é uma ordenança, né, que através dessa aliança, dessa comunhão, há uma ordenança que é gerar filhos. Deus fala para ser fecundos, multiplicai-vos. Então, quer dizer, é importante também o casal desejar ter filhos. A gente está num tempo moderno, pensar, filho é caro, é muito investimento, não tenho paciência. Então, você tem que ter também um time de futebol, a seleção brasileira. Mas você tem que ter o desejo de ter filhos, não é? Dar continuidade à família, é bênção. Deus declara isso ao homem, seja fecundo e tenha filhos. E por último, vamos terminar lendo Efésios capítulo 5. Vamos lá, Efésios 5, 24 e 25. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo e se entregou por ela. Então, por fim, a comparação aí de um casamento saudável é o amor que Jesus tem pela igreja, o homem tem que ter pela mulher e vice-versa. Então, olha a comunhão importante, esse comparativo, que Jesus ele se deu, né, pela igreja, ele deu a vida pela igreja. Olha a importância do homem dar a vida pela sua família, lutar, né, pelo casamento. Então, vale a pena pagar um preço, vale a pena lutar pela sua família, continue lutando, que aquele é fiel e ele vai completar essa obra. Vamos agora ao quadro Revisando. Hoje estudamos sobre a formação do homem. O homem foi criado pelas mãos de Deus a partir dos elementos do pó da terra. O sopro do fôlego de vida fez o homem ter alma vivente. Sendo assim, o homem recebeu a essência de Deus, a imortalidade. O homem é o ser moral, consciente, com livre-arbítrio. O homem é um ser racional, pensa, raciocina e aprende. O homem tem domínio sobre a natureza e os seres vivos. O homem é um ser triuno, corpo, alma e espírito.
Também aprendemos que o Éden é um lugar físico e espiritual, onde havia duas árvores, da vida, que gerava a imortalidade do homem, e do conhecimento do bem e do mal, que geraria a morte. Ainda entendemos que é a vontade de Deus existir a família, pois não é bom que o homem seja só. Logo, é responsabilidade do homem proteger e dirigir a família. É responsabilidade da mulher auxiliar e amparar a família. A constituição da família vem do desligamento dos pais. Vale lembrar que a comunhão íntima também é espiritual. Todo casal deve conceber filhos e devem se amar assim como Jesus ama a sua igreja. Maravilha. A próxima aula nós vamos falar sobre a queda do homem. Vamos ao quadro Acontece. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.